Oferecimento Gorila. Olá, gente, boa noite. Hoje, dia 3 de dezembro, mais um Ampla Visão começando. Hoje vamos falar um pouco sobre poesia, sobre corrida, maratonas e um pouco de cabelos também. Sérgio Pascoal, obrigada por você estar aqui hoje. Boa noite público, é uma alegria de estar aqui e compartilhar sobre o meu livro, sobre poesia, sobre maratona, né? Então, vamos começar, hein? Vamos. Como é que nasce um livro? E ainda mais de poesia, ou mais, como nasce um poeta? Aliás, peraí, um poeta se nasce? Eu acho que todos nós temos um pouco de poeta, eu acho que você tem que se descobrir, né? E eu acho que o mais difícil é você se descobrir, porque tem duas facetas nessa se descobrir. O poeta nasce, eu sempre falo o seguinte, e eu dou um exemplo muito interessante, com as vicissitudes da vida, que são as tristezas, as decepções, as desilusões, as memórias que nós vivemos na infância, e tudo isso você angaria para você. E tem um lado positivo, que em meio a isso você tem, na sua história de vida, você tem alegrias de família, você tem o primeiro namoro, você se apaixona, né? Eu até quando me apaixonei pela minha primeira namorada, eu acho que tinha uns 8 anos, eu cortei um fio de cabelo dela e guardei. Hoje não está mais guardado. E tem essas coisas. E essas duas coisas se juntando, forma o poeta. Nasce o poeta. Porque o poeta ele é forjado na dor e na alegria. É como se fosse o óvulo e o esperma. Tem que ter os dois, né? E quem sofre mais, eu sempre brinco, que é esperma, que ele tem que correr, né? É uma corrida imensa, milhões, ele chega lá. Então, uma ginástica danada. O poeta nasce com as vicissitudes e com as alegrias. Mas o perigo é de você partir para o outro lado. Eu sempre falo o seguinte, nasce o poeta, mas também pode nascer o déspota. O perverso. Porque nós vemos no mundo, tem uma Madre Teresa, mas também tem um Hitler. Porque os dois eles estão no mundo, no contexto do mundo, só que um ele pegou o que ele passou de sofrimento, ele não conseguiu decodificar, ele se transformou em um monstro. E o outro não. Ele viu que a vida vale a pena ser vivida, vale a pena você investir no ser humano, vale a pena você fazer o melhor para a sua vida, para que você possa contribuir para a vida do outro. E aí o poeta ele vai por outro lado. Nossa, que interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre o Sérgio. O Sérgio ele se formou em bacharel em teologia pelo Instituto Cristão de Pesquisas Contemporâneas. É formado também em visagismo pela Academia Jacques Giannini e com especialização na França e Espanha pela L'Oréal. É formado em colorometria pela L'Oréal e a Vela no Brasil. Atua em formação de profissionais na Academia Jacques Giannini e também ele é um dos sócios da Jacques Giannini lá do Shopping Jardim Sul. Ele já escreveu um livro, que a gente vai falar sobre esse livro aqui de poesias, né? Fagulhas do Divino no Humano. E vai escrever o próximo em 2011 com a Ana Tikomeroff, que está aqui, que ela arranja essa pauta para mim maravilhosa, que é da Palestrarte. Pode mostrar a Ana, claro, que é isso, Nil? Está economizando o filme? A Ana, obrigada, Ana, por você estar mais uma vez aqui. E que bom, a Ana é dona da Palestrarte, ela já veio aqui antes, já foi entrevistada por mim e mostrou um pouco da história dela. E ele também é maratonista, né, Ana? Que bom! Sérgio, eu acho que você vai ter que me explicar exatamente o que é isso, porque você escreve poesia, você se formou em teologia e, de repente, você também é maratonista. Como você consegue, como assim, de uma formação de teologia para o visagismo e para a poesia? Me conta como é que é toda essa... Eu sempre tive, desde pequeno, uma sede tremenda do transcendente, né?
do não que está imanente na gente, mas o que transcende, o que a gente não vê, o imperceptível. O para, né? O intocável. E aí eu pensei, eu falei, eu vou fazer teologia, porque teologia quer dizer estudo de Deus. Você vai estudar Deus. Só que eu acho muito, eu não vou falar vulgar, mas eu acho muito arrogante você estudar Deus, porque Deus não se estuda. Eu sempre falo o seguinte, Deus não se estuda, até que estuda por um lado, mas Deus você experimenta. Então, cada um experimenta Deus de um jeito. Então, eu entrei na teologia, a teologia ortodoxa, e eu não concordei com a visão assim ortodoxa da teologia, que eles trabalham, teologia sistemática, que Deus é assim, 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 assim. Eu discordo de tudo isso e eu tenho outra visão de Deus. E aí eu busquei um mecanismo, eu busquei como que eu poderia dizer, uma pena para que eu amolecesse isso. E aí eu me encontrei com a poesia. E na poesia eu consegui ter um contato e falar de Deus assim, sem usar o nome de Deus. Falar de Deus de uma maneira diferente. Por isso que eu usei a poesia. O título. Fagulhas do Divino Humano. Aí eu vou te falar sobre esse título. Esse título é muito interessante, porque é teológico e é poético, né? Fagulhas do Divino no Humano. Por que eu usei esse título? Porque eu acredito que, cada um dá um nome que quer a Deus, Deus, ele autenticou a sua imagem, que quer dizer imagodei, imagem de Deus no ser humano, e ele autenticou, ele, como poderia dizer, ele tatuou isso. E aí essas fagulhas estão em você, estão em mim. Esteve nos poetas do passado, esteve em quem? Nos escritores, nos pintores. Então, cada um fagulha isso de uma maneira. Um fagulha pintando. Porque quando você vai no Louvre, acho que você já foi no Louvre, você fica extasiada, você fala assim, você tem uma experiência divina. Quando você vê um quadro pintado, você fala assim. Então, você só deixa de ser, eu sempre falo o seguinte, animal irracional, quando você consegue ver a beleza dessas coisas. Você consegue fazer a distinção do animal, e até eu brinco, falo que cachorro tem alma, né? Porque eles amam tanto a gente. Não, você consegue pode fazer acreditar essa distinção nisso. Quando você ouve uma música, e isso o animal não faz. Ele ouve uma música e fala assim, estou extasiado, que coisa maravilhosa. Você faz. Por quê? Porque você é um ser racional, pensante, lógico, e você entende o que você está vivendo.